Gostaria de pedir para que vocês se colocassem de pé, por favor, e abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Deus, a tua palavra está aberta. E eu peço para que, em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja falando conosco nesta noite, o Senhor esteja nos trazendo entendimento e o Senhor esteja realmente falando aquilo que nós precisamos ouvir. Que, em nome de Jesus, o Senhor esteja usando a minha vida, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça e que, em nome de Jesus, tudo que aqui for falado venha ser falado através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Bom, esta é uma das sete cartas que o apóstolo João escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor. E a Ásia Menor hoje é a atual Turquia, o país Turquia. E graças a Deus eu tive o privilégio de estar visitando essas 7 igrejas ano passado, na viagem que nós fizemos. E ali, pessoalmente, eu pude conhecer fisicamente essas igrejas e entender um pouco melhor sobre a história das igrejas e sobre as revelações que foram escritas através dessas cartas que o apóstolo João escreveu. Cada uma dessas cartas continha elogios, instruções, exortações e promessas. E nós acreditamos que todas as cartas, as 7 igrejas, elas representavam e representam períodos da igreja durante a história. Mas para nós entendermos um pouco melhor a respeito dessa revelação da igreja de Laodiceia, nós precisamos entender sobre a cidade de Laodiceia, o como era a cidade de Laodiceia. Se nós não entendermos a respeito da cidade, a gente vai ler a revelação e não vai entender muito bem. Pois bem, a igreja de Laodiceia foi a última igreja que nós fomos visitar. E foi uma aventura fazer essa visita. Por quê? Porque nós deixamos para fazer a visita de tarde, e quando nós íamos fazer a visita, o carro que era alugado não pegou. E aí foi uma correria para ir atrás de consertar esse carro e de resolver essa questão do carro. Acabamos que nós nem íamos visitar a igreja de Laodiceia. Mas ali no final da tarde, o apóstolo Edson falou: olha, vai você, no caso eu, vai você, a Cris, o Daniel e a pastora Rita, e vão atrás da igreja de Laodiceia para visitar. Gente, nós estávamos em viagem com ele, nós estávamos seguindo os passos dele. E ele simplesmente pediu para a gente ir visitar a igreja. E a gente saiu para visitar a igreja, só que a gente não achava essa igreja. Ela fica ali na região de Pamukkale. Pegamos o carro e fomos atrás da igreja e não achávamos. Já era final da tarde, a gente já não sabia se ia conseguir achar, não sabia se quando achasse ia estar aberto para poder visitar, e fomos. Nós desistimos, decidimos então
fazer a volta no último retorno que nós encontrávamos, mas aí estava lá a placa, Laodiceia. E aí a gente acabou indo, chegou lá e estava aberto. E particularmente, foi uma das igrejas mais emocionantes a ser visitadas. Não pela sua estrutura em si, que era uma cidade bem grande para aquela época, e pela beleza das estruturas do que havia ali, mas porque a carta à igreja de Laodiceia representa a igreja atual. A carta que foi escrita aqui, que nós acabamos de ler, serve para a igreja hoje, serve para nós hoje. E como que era a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia era uma igreja muito próspera. Eles eram conhecidos por produzir uma lã negra, que é uma lã raríssima, era muito cobiçada por muitos, era a última moda ali da época, e também produziam muitas outras lãs. E isso trouxe ali para a cidade indústrias têxtil. É como se tivesse várias lupos, que nós conhecemos hoje, tinha lá na cidade de Laodiceia. E isso trazia muito dinheiro para a cidade. Além disso, lá em Laodiceia, havia uma escola medicinal, uma das maiores escolas medicinais da região, onde eles produziam colírios medicinal. E juntando esses dois fatores com a localização da cidade, que ficava em um lugar muito estratégico para o comércio, a cidade conseguia fazer toda a sua comercialização e arrecadava muito dinheiro. Porém, apesar de ser uma cidade muito rica, era uma cidade muito rica, eles não tinham fonte de água. A água que chegava à cidade era retirada de outro local, outra fonte, e vinha por aquedutos. Só que ali naquela região é conhecido por águas termais. Inclusive, nós visitamos uma piscina, a piscina de Cleópatra, que é a água termal, quente naturalmente. Então, a fonte de água que vinha para a cidade de Laodiceia era de uma fonte de água termal. Então, a água saía quente e no trajeto, quando chegava na cidade, a água estava morna. Então, agora nós vamos conseguir entender um pouco mais em relação a essa revelação. Porque ainda que eles fossem ricos, Jesus os chamou de pobre. E ainda que eles produzissem colírio medicinal, Jesus disse que eles estavam cegos. E ainda que eles produziam lã e vestimentas, Jesus disse que eles estavam nus. E Jesus está usando todas as características físicas da cidade para falar sobre algo espiritual. E como eu falei no começo, a carta escrita à igreja de Laodiceia representa a igreja atual. E Jesus estava demonstrando ali, fazendo comparações físicas com o espiritual, para demonstrar a sua profunda indignação com a vida espiritual daquela igreja. Então nós precisamos ler isso e tomar cuidado. Porque, infelizmente, é o que nós vemos muitas vezes em igrejas, na vida de cristãos, fazendo tantas coisas, conquistando tantas coisas, fazendo tantas coisas até mesmo para Deus, conquistando tantas coisas até mesmo para Deus, vindo à igreja, fazendo tantas coisas, mas, na verdade, se esfriando espiritualmente. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre fortalecermos nossa vida espiritual. Então, vira para alguém que está aí do seu lado e fala: fortaleça sua vida espiritual. Nós precisamos fortalecer nossa vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre duas formas de como nós podemos fortalecer nossa vida espiritual. E a primeira forma é buscando o que vem de Deus. A Bíblia é repleta de homens e mulheres que buscavam aquilo que vinha de Deus. Mas hoje eu gostaria de citar um homem que buscava o que vinha de Deus e não se deixou contaminar pelas coisas do mundo e se distrair pelas coisas do mundo. Esse homem foi o profeta Daniel. Acredito que todos conhecem a história do profeta Daniel e vão saber daquilo que eu vou falar nesta noite. Daniel, ele foi capturado e foi levado à Babilônia quando ele era ainda jovem. Ele e muitos outros jovens, junto com ele, inclusive, 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Então,
Daniel ele foi levado para a Babilônia e ali ele foi inserido em um mundo cheio de influências pagãs. Mas Daniel, ele se manteve firme em sua fé. Logo no começo da história de Daniel, o rei Nabucodonosor, quando esses jovens chegam até a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele pede para que todos os jovens, ele determina que todos os jovens comessem as iguarias do rei e bebessem do seu vinho. Mas Daniel, ele decidiu não se contaminar. Muito provavelmente porque toda aquela comida ela não era preparada segundo a lei judaica e com certeza porque era consagrada a ídolos. Então, Daniel buscou fazer a vontade de Deus e decidiu não se contaminar, ele e seus amigos. E Deus os abençoou, tanto permitindo que eles não comessem daquela comida, porque era determinado que todos comessem, mas Deus os abençoou a esse ponto, e também dando a ele muito mais saúde e sabedoria do que todos os outros jovens. Enquanto os outros estavam comendo das iguarias do rei, carne e tudo mais que você possa imaginar, Daniel e os seus amigos estavam comendo apenas legumes e bebendo água. Mas mesmo assim, o Senhor os abençoou e fez deles jovens mais sábios e mais saudáveis que os demais. Um pouco mais para frente da história de Daniel, em um outro período, Nabucodonosor tem um sonho. E nesse sonho, após esse sonho, Nabucodonosor manda chamar magos, manda chamar encantadores e os caldeus, que eram considerados os sábios da região. E ele diz para revelarem o sonho. Só que ele não queria apenas que se fosse revelado o sonho, a revelação do sonho em si. Ele queria que esses magos e os encantadores dissessem qual era o sonho. Então, eles olharam para o rei Nabucodonosor e disseram basicamente assim: olha, o que você está pedindo é impossível. A gente não consegue fazer isso. E ninguém jamais vai conseguir fazer isso que você está pedindo. Não há quem possa fazer isso. Nabucodonosor, então, fica irado, se irrita e manda matar todos os sábios da Babilônia. E quem que fazia parte dos sábios? Daniel e seus amigos. Então, o guarda vai buscar Daniel e seus amigos para executar o mandato do rei. E Daniel fala: não, peraí, o que está acontecendo? Por que isso? Não fiz nada para ninguém, né? E o guarda ali explica a situação. E Daniel fala: não, peraí, eu vou lá falar com o rei. Daniel chega no rei e fala: olha, me dá um tempo aí que eu vou fazer isso que você está pedindo. Ele não disse, isso não está escrito, mas é como se Daniel estivesse falando: olha, esses magos, esses encantadores aí que você chamou, os caldeus, eles não sabem de nada. Tudo que eles fazem, eles buscam em lugares errados. Mas deixa que eu sei onde buscar essa revelação. E Daniel então volta, se encontra com seus amigos e fala para eles: olha, precisamos buscar de Deus a revelação desse sonho, senão a gente morre. Então o que acontece? Deus revela esse sonho. Daniel então, resumindo, Daniel vai até o rei Nabucodonosor, conta qual era o sonho e dá a revelação do sonho para o Nabucodonosor, e ele fica admirado. E ele reconhece a soberania e a autoridade do Deus de Daniel, que é o nosso Deus. E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que a prioridade de Daniel em buscar a vontade de Deus, buscar de Deus as direções, fortalecia ou enfraquecia a sua vida espiritual? Só fortalecia. Vocês podem continuar lendo a história de Daniel. Existem outras coisas que aconteceram com ele. E vocês vão ver como aconteceram e como que Daniel se saiu durante essas situações. Daniel buscava o que vinha de Deus porque ele reconhecia a soberania e a autoridade de Deus. É a mesma soberania e autoridade que até o rei Nabucodonosor reconheceu. E é exatamente assim que Jesus começa se apresentando no começo da carta. Vamos ler lá, o versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Essa palavra aqui pode ser traduzida como verdadeiro, ou seja, essas coisas diz o verdadeiro. E também essa palavra era usada em discursos onde tudo aquilo que estava sendo dito naquele discurso era uma verdade. Ou seja, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus está aqui se apresentando como uma autoridade.
ele está apresentando a sua soberania. Ele está nos lembrando que nós devemos confiar nele, porque ele é o Deus soberano, ele é um Deus verdadeiro. E o que esse Deus verdadeiro, soberano, em quem nós podemos confiar, o Deus que é o Criador de tudo, o que ele está nos dizendo aqui? Vamos ler lá no versículo 18. Para trás ele faz toda a instrução à igreja, né? Ele faz toda a exortação, e aí ele continua. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Gente, vamos pensar aqui. Aconselho-te que de mim compres. Vocês já viram Deus vendendo alguma coisa? Eu nunca vi. Pelo menos na palavra também nunca li em algum lugar onde Deus estava ali negociando e vendendo alguma coisa. Deixa eu contar para vocês, essas blusas que nós vemos aí, escrito Yeshua, Jesus, Cristo vive, meu Deus não está morto, não é Deus quem está vendendo essas camisetas aí. Alguém está vendendo essas camisetas. E às vezes não é nem cristão, às vezes é só um empreendedor que vê o público cristão e faz essas camisetas. Deus não vende nada. Então, o que ele está querendo dizer aqui com aconselho-te que de mim compres? Ele está dizendo, busquem o que vem de mim. Busquem o que vem de mim. Busquem o meu ouro refinado pelo fogo. E não sei se vocês sabem, mas o ouro, quando ele é encontrado na natureza, ele não é um ouro puro. Ele está misturado com várias outras coisas ali. Metais, minerais, entre outras coisas. Para o ouro ser purificado, para ele ficar mais puro, ele passa por um processo de refinação. Muitas vezes o fogo e outros processos químicos. Então, somente depois desses processos, o ouro ele chega na sua forma mais pura. Hoje, o ouro considerado altamente puro é o ouro de 24 quilates. Mas esse ouro que Deus está falando aqui, eu imagino que tenha quantos quilates? Aí, uns 1000 quilates? Não sei. Acho que passa aí da quantidade máxima que pode ter. Aquilo que vem de Deus é puro. Aquilo que vem de Deus é verdadeiro. Aquilo que vem de Deus tem um valor inestimável. Tudo isso que a gente conhece, tudo isso que a gente vê, as coisas físicas, elas têm um preço. Mas quanto elas valem? Nada. Isso não vale nada. O que vale é aquilo que vem de Deus, aquilo que é espiritual. Então nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual buscando aquilo que vem de Deus, porque o que vem de Deus é puro. Vamos continuar no versículo 18. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aqui está falando sobre vestiduras brancas. E o que isso representa no espiritual? Representa santidade. Assim como o ouro, ele passa por um processo de refinação para ficar puro, nós cristãos, nós também passamos por um processo de santificação. E esse processo, ele só vai terminar quando Jesus voltar. Esse processo é eterno até que ele venha. Depois disso, nós alcançamos a santificação. Então, quanto mais nós nos dedicamos à santificação, mais nós fortalecemos nossa vida espiritual. E quanto mais nós fortalecemos nossa vida espiritual, mais nós nos dedicamos à santificação. É um ciclo. Por isso nós devemos buscar aquilo que vem de Deus, porque o que vem de Deus é santo. Continuando. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aqui Jesus está falando sobre clareza espiritual e sobre discernimento. A igreja de Laodiceia, ela estava vivendo de uma forma que para ela estava tudo bem. Na verdade, estava muito bem. Eles achavam que eles já eram autossuficientes. Mas, na verdade, eles não enxergavam o que precisavam enxergar. Eles estavam totalmente cegos. E essa cegueira, ela pode acontecer por diversos motivos, como pecados, falta de intimidade com Deus, influências demoníacas, entre outras coisas. Agora imaginem comigo, se eu chamasse aqui para cima 2 pessoas, colocasse uma de cada lado aqui, colocasse uma mesa e elas se assentassem na frente dessa mesa, e em uma delas eu colocasse uma venda, fechasse os olhos dela, e a outra com os seus olhos abertos.
colocassem um vaso na frente delas e dessem umas 4 marteladas ali. E desse uma cola para elas e dissesse assim, ó, agora vocês consertem esse vaso. Quem vocês acham que conseguiria consertar o vaso da melhor forma possível? Quem está com os olhos fechados ou quem está com o olho aberto? Com o olho aberto, é óbvio. Então, como que nós vamos enxergar aquilo que precisa ser consertado na nossa vida se nós não estivermos com os nossos olhos espirituais abertos? Nós precisamos buscar aquilo que vem de Deus, porque aquilo que vem de Deus nos dá clareza espiritual. E uma outra forma de nós fortalecermos a nossa vida espiritual está no versículo 19. Vamos ler. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está falando que repreende e disciplina a quantos amo, porque ele está dizendo, ó, tudo isso que eu estou dizendo, essas palavras firmes que eu estou dizendo a vocês, é porque eu amo vocês. E assim como um pai ama os seus filhos e o repreende porque quer o bem deles, Jesus está fazendo aqui com a igreja e Jesus faz isso conosco. Aí ele continua, sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra arrepende-te, ela foi traduzida da palavra grega metanoio. Deixa eu ver se é isso mesmo. Metanoio. Não sei se pronuncia assim, mas no português se lê assim. E vocês sabem o que significa essa palavra? Mudar a mente. A segunda forma pela qual nós podemos fortalecer a nossa vida espiritual é renovando a nossa mente. Nós estamos numa campanha de jejum para a renovação da nossa mente. Quantos estão participando? Quantos estão fazendo o jejum? É extremamente necessário que nós venhamos a renovar nossa mente. Isso não foi algo que o apóstolo Edson achou que deveria ser feito. Lógico, foi uma direção de Deus, mas a palavra de Deus fala isso. Renovem as suas mentes. Nós precisamos renovar as nossas mentes para nós nos fortalecermos espiritualmente. Agora eu vou fazer uma prova sobre os assuntos dos cultos anteriores. Tirando o culto do domingo passado, que é prova para a próxima matéria, nós vimos algumas coisas sobre como nós podemos fortalecer a nossa mente. E quais são? Colocando filtros. Nós podemos renovar a nossa mente colocando filtros em nossa mente. E qual é o primeiro filtro? A palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentarmos dessa palavra. Nós precisamos, muito além de somente nos alimentarmos da palavra de Deus, nós precisamos viver essa palavra e ter experiências com Deus. O segundo filtro é o escudo da fé. Nós precisamos nos revestirmos com o escudo da fé para quando o inimigo lançar dardos inflamados contra nós, nós podermos nos defender. Certo? E Satanás, ele vai trabalhar de todas as formas para que nós não venhamos a ter uma mente renovada, para que nós não venhamos pensar com uma mente renovada. Mas nós vimos que nós somos homens espirituais e nós temos uma mente de Cristo. E nós devemos estar prontos para julgar todas as coisas. Isso é bom? Isso não é. Isso vem de Deus? Isso não vem. Isso me edifica? Isso aqui não vai me edificar. E tudo isso só vai ser possível se nós estivermos com a nossa vida espiritual fortalecida. Vocês já repararam o que é a primeira coisa que acontece quando uma pessoa está doente? Pelo menos isso acontece comigo. Qual é a primeira coisa que acontece? Ela perde a fome. Isso acontece comigo. Aí você tem que ficar insistindo para aquela pessoa, olha, você já está doente, eu sei que você está sem fome, mas você precisa comer, senão você vai morrer. Pelo menos é o que minha esposa me diz. Come, menino, você já está mal, você vai morrer se não comer. Estou brincando. Ela não fala isso, ela me chama de amor. O resto é verdade. Fala que eu vou morrer mesmo. Então, se a nossa vida espiritual estiver enfraquecida, se nós estivermos doentes em nossa vida espiritual, nós não vamos ter vontade de nos alimentarmos da palavra. E isso vai fazer com que, cada vez menos, nós tenhamos experiências com Deus. Então, nós precisamos nos fortalecer,
Porque se nós também estivermos enfraquecidos, quando o inimigo lançar um dardo inflamado, quando ele lançar uma mentira sobre nós, uma palavra de maldição através da vida de alguém, a gente não vai ter nem força para levantar o escudo da fé. E isso vai nos atingir. Então nós precisamos renovar a nossa mente para nós nos fortalecermos espiritualmente. E uma mente renovada, ela busca ter uma vida de santidade. E santidade significa nos separarmos dos pecados e de tudo aquilo que é impuro. Abra, por favor, em Romanos 12. Nós já lemos esse versículo algumas vezes nos cultos anteriores, mas nós precisamos nos alimentarmos da palavra. Nós precisamos com que os versículos fiquem gravados em nossa mente, para que nós venhamos a viver deles. Romanos 12, versículo 2. Diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Nós não podemos fazer parte e nós também não podemos aceitar as coisas que esse mundo diz. Nós precisamos estar separados do mundo. Nós devemos sim aceitar e amar todos. Nós devemos aceitar e nós devemos respeitar decisões sexuais, decisões políticas, mas nós não podemos aceitar. Nós não podemos deixar com que esses padrões eles cheguem até a nossa vida e cheguem até a igreja. O nosso padrão, ele deve ser o padrão de Deus. A nossa mente, ela deve estar renovada ao ponto de nós nos posicionarmos e nós escolhermos e batemos o pé firme em relação aos padrões e à vontade de Deus, que são padrões e vontade santa. Amém? Nós não podemos deixar com que o mundo nos influencie. Imaginem agora, agora eu preciso que vocês usem a imaginação. Eu tenho até aqui um, mas não vou usar. Imaginem que nesse copo, estou segurando um copo, todos estão vendo, amém? Imagine que nesse copo tem água quente. E essa água quente representa todos os padrões que são de Deus, toda a vontade de Deus, tudo aquilo que a palavra nos diz, representa uma vida espiritual fortalecida. Agora imagine que nesse outro copo tem água fria. E aqui são os padrões do mundo, aquilo que o mundo tenta colocar em nossas vidas. E aqui no meio, vocês estão vendo, tem um outro copo vazio. Aí eu pego esses padrões, encho esse outro copo, que representa a nossa vida ou representa a igreja, e aí eu venho com esse copo de água fria e começo a colocar algumas coisas. Mas, verdade, qual é o problema eu deixar minha filha participar da festa junina? Qual é o problema eu participar das festas da faculdade? Bom, mas pensando bem, aquele partido político, e a gente vai aceitando algumas coisas, e vai colocando água fria nesse copo de água quente. O que vai acontecer com a água desse copo? Ela vai ficar morna. E nós não podemos ser crentes mornos. O que acontece? Jesus fica a ponto de nos vomitar da boca dele. Nós não podemos ser crentes mornos. Nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Nós devemos nos posicionarmos com a nossa mente renovada e buscar os padrões que são de Deus. Uma pessoa que tem uma mente renovada, ela busca clareza espiritual. E ter clareza espiritual significa ter discernimento e sabedoria para agir em todas as situações de nossa vida. E de onde vem essa sabedoria? Abram, por favor, em Provérbios 2. Provérbios 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido
e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, se nós quisermos, se nós clamarmos, se nós buscarmos a sabedoria e a inteligência, nós vamos encontrar no Senhor. Porque o Senhor dá a sabedoria. Nós acharemos nele e é ele mesmo quem dá essa sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso, o bom juízo te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. A sabedoria de Deus, ela nos dá discernimento e ela nos abre os olhos para nós sabermos quando nós estivermos andando em caminhos errados. Nós precisamos dessa sabedoria para nós termos uma clareza espiritual ao ponto de quando nós estivermos andando em um caminho que não é o caminho certo, nós nos posicionarmos, voltarmos e pegarmos o caminho correto. Isso vai fortalecer a nossa vida espiritual. Se nós fazermos tudo aquilo que é certo, se nós temos clareza espiritual para discernirmos as coisas que são de Deus e as coisas que não são, nós teremos a nossa vida espiritual fortalecida. Amém? Então nós precisamos renovar a nossa mente, para nós buscarmos ter uma vida de santidade e para nós buscarmos ter clareza espiritual, porque assim nós teremos a nossa vida fortalecida. Amém? E eu gostaria que isso ficasse realmente guardado no seu coração. Nós devemos fortalecer a nossa vida espiritual. E como nós podemos fazer isso? Primeiro, buscando o que vem de Deus. E segundo, renovando as nossas mentes. Amém? Podem fechar as suas Bíblias. Nós vamos caminhar para o encerramento. E eu gostaria que hoje você realmente refletisse o como está a sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia, ela se achava autossuficiente, até mesmo ao ponto de Jesus não estar mais dentro da vida deles. Jesus estava do lado de fora e estava batendo. Eles não tinham mais uma vida espiritual saudável. Eles não tinham mais comunhão e nem intimidade com Deus. Eles tinham se tornado homens carnais. Como eu disse, Jesus não era mais o centro da vida deles. Jesus estava para o lado de fora. Ele estava à porta. Ele estava batendo. Então nós precisamos fazer essa reflexão hoje. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Onde está Jesus na sua vida? Como está a sua vida espiritual? Faça uma reflexão. Veja se existe alguma coisa na sua vida que tem enfraquecido a sua vida espiritual. Pode ser alguma situação, pode ser um pecado, algum medo, preocupação. Existem tantas coisas que roubam a nossa atenção, que tiram o nosso foco, fazendo com que nós venhamos a esfriar espiritualmente. Então reflita, busque o discernimento de Deus. E sabe, independentemente de como está a sua vida espiritual, Jesus ele continua te chamando para ter intimidade com Ele. Ele continua te convidando a ter uma intimidade. E Ele quer restaurar a sua vida espiritual. Ele quer restaurar a sua comunhão com Deus.
E o que nós precisamos fazer? Somente ouvir a voz dele e abrirmos a porta. Porque aí ele entrará, ceará conosco e nós com ele. Voltaremos a ter intimidade com Deus e voltaremos a ter uma vida espiritual totalmente saudável e fortalecida. E o melhor de tudo, ele tem uma promessa para isso. Ele chama aqueles que conseguirem manter a sua vida fortalecida de vencedores. E esses vencedores, eles se assentarão no trono com ele, assim como ele se assenta no trono com o Pai. Quantos querem se assentar no trono com Deus? Eu quero, em nome de Jesus. E para isso eu preciso ser encontrado como um vencedor. Eu preciso ser encontrado com a minha vida espiritual fortalecida. Gostaria de chamar os pastores aqui à frente. Os pastores, os presbíteros, diáconos ungidos. Gostaria de ter um momento de oração e de unção. Se você nessa noite precisa se fortalecer, se você nessa noite precisa restaurar a sua vida espiritual, eu gostaria de chamar você para vir aqui para frente, porque nós vamos orar por você e nós vamos ungir você, para que você tenha nessa noite uma mente renovada e um verdadeiro entendimento de que você precisa buscar inteiramente aquilo que vem de Deus. Para que você tenha uma mente renovada e que você entenda que é preciso buscar aquilo que vem de Deus. Então, se você quer fortalecer a sua vida espiritual, por favor, venha até aqui na frente, que nós vamos orar por você. Nós vamos ungir a sua vida. Senhor, eu peço para que em nome de Jesus, o Senhor esteja nos sondando nesta noite, esteja olhando para os nossos corações e para as nossas vidas. Esteja, Deus, tirando de nós tudo aquilo que nos enfraquece espiritualmente. Esteja nos fortalecendo, ó Pai, para lutarmos contra a nossa carne, para sermos fortes o suficiente para fazermos a Tua vontade. Ó Senhor, nós queremos buscar aquilo que vem de Ti e somente o que vem de Ti. Nós queremos pensar nas coisas do alto. Nós não queremos pensar nas coisas terrenas, nas coisas aqui deste mundo. Renove as nossas mentes, Senhor. Renove para que em nome de Jesus nós venhamos buscar a viver em santidade, para que nós venhamos buscar ter clareza espiritual através da sabedoria que vem de Ti, Deus, e nos dá discernimento para seguir em caminhos bons. Ajuda-nos nessa noite, ó Pai. Derrama uma unção sobre a nossa vida, quebrando tudo aquilo que nos deixa cego, tirando dos nossos olhos toda a escama, quebrando toda a barreira das nossas mentes. Venha nesta noite, ó Deus, com o Teu óleo, em nome de Jesus, Deus. Nos perdoe, Senhor, se muitas vezes nós recusamos ter intimidade contigo e o deixamos para fora, a porta batendo. Nos faz, Pai, sensíveis à Tua voz, para que nós venhamos ouvir a Tua voz, abrir a porta e ceiar contigo e o Senhor conosco. Restaura nessa noite, Senhor Jesus, a nossa vida espiritual, restaura a nossa comunhão contigo, ó Pai. Fortaleça a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus.
Se você não vai vir aqui para frente, eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Tem um tempo de oração, tem um tempo de conectividade com Deus. Agradeça a Ele, porque Ele tem te sustentado, porque Ele tem sido Deus da sua vida e porque Ele tem te fortalecido espiritualmente. Peço para que Ele continue te abençoando, que Ele continue te guardando, para que nada venha chegar até a sua vida, para que em nome de Jesus você venha realmente se apossar do escudo da fé, para se o inimigo lançar uma palavra de mentira contra você, você possa levantar esse escudo. Esteja orando, esteja pedindo para que Deus continue te guardando e te fazendo forte em sua vida espiritual. Pai, nós sabemos que a sua vontade é boa, ela é perfeita e agradável, e ainda assim, muitas vezes nós fazemos aquilo que a carne quer, ou até mesmo fazemos achando que é o certo, mas na verdade nós estamos fazendo o que é errado. Abre, Senhor, nossos olhos, para que em nome de Jesus, nós venhamos enxergar aquilo que nós temos feito fora da Tua vontade, para enxergarmos aquilo que nós temos feito que tem Te desagradado e que tem feito com que nós venhamos esfriar. Abre os nossos olhos nesta noite, ó Pai. Fortaleça a nossa vida espiritual, Senhor. Fortaleça a nossa vida espiritual em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez eu te peço, Pai, para que em nome de Jesus, nesta noite o Senhor esteja realmente renovando as nossas mentes, ao ponto de nós buscarmos ter uma vida de santidade, ao ponto de nós buscarmos realmente de Ti a sabedoria para termos clareza espiritual, e que em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite essa palavra fique cravada em nosso coração, para que nós venhamos a ter nossas vidas espirituais fortalecidas, nós venhamos viver conforme a Tua vontade, conforme os Teus padrões, e que nada venha nos abalar, e que nada venha fazer com que nós venhamos a fraquejar em nossa fé, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o apóstolo Edson para estar conduzindo o fim deste culto. Amém. Aplaude o Senhor Jesus pela palavra, glória a Deus, aleluias. Vou orar por você, vou abençoar você, para você poder sair daqui, mas lembrando que nós estamos, como o Rafael, o presbítero falou, nós estamos no nosso jejum, amém? Estão no jejum? Amém? Temos que nos separar, estamos no jejum, buscando a Deus, para que Ele renove a nossa mente, para que Ele traga realmente direções para nossas vidas, direções do alto, e que nós possamos fortalecer a nossa vida buscando o que é melhor de Deus, porque é assim que Ele vai dar as direções para nós, e é assim que nós vamos andando, como diz aqui, né, de pouco em pouco, né? Pouco em pouco, mas de forma constante, nós temos que avançar. Então dá a mão para quem está do seu lado, glória a Deus, vamos orar, vamos receber a bênção. Amado Deus, eu quero te agradecer pela palavra desta noite, quero te agradecer porque o Senhor está entre nós, eu quero te agradecer porque o Senhor é o único que pode nos dar realmente coisas boas. Esse mundo não tem nada a nos oferecer, Senhor, tudo aqui passa, mas aquilo que vem do Senhor é eterno, e nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós, por isso nós continuamos clamando ao Senhor, no dia de hoje, no dia de amanhã, nesse tempo de jejum, que o Senhor nos traga revelações, que o Senhor nos faça
realmente nos separarmos, ó Deus, daquilo que é o mundo e daquilo que é a Tua vontade, para que nós possamos experimentar o que é bom, agradável e perfeito, Senhor. Ó Deus, muitos já estão cansados, Senhor, de ficar experimentando coisas ruins, constantes. Nós queremos o que é melhor, o que é bom, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem isso para nós como Teus filhos. Então, Senhor, que nesse tempo de jejum, traga lucidez, traz clareza, traga direção para os Teus filhos, e que nós possamos realmente entender a Tua vontade, e termos, ó Deus, experiências lindas com o Senhor, e termos realmente a Tua vontade no nosso coração. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que está no nosso coração. Não queremos, Senhor, o frio, queremos o quente, Senhor, não queremos o morno, não queremos aquilo que não traz prazer para o Senhor. Nós queremos que ser prazer diante do Senhor, queremos que os Seus olhos se agradem ao olhar para nós. Então abençoa-nos, Senhor, fortalece, traz os Teus recados ao nosso coração, continua a falar conosco como falasse nesta noite, continua a falar a Tua vontade para nós, porque nós queremos a Tua vontade. Abençoa o Teu povo agora na volta para a sua casa, abençoa meus irmãos, Senhor, para voltarem para suas famílias, e que a Tua graça esteja sobre eles, que Teu amor esteja sobre eles, que a Tua unção os acompanhe, e que todo o poder das trevas, Senhor, seja dissipado diante deles, no poder do nome de Jesus, a quem nós damos toda a honra e toda a glória, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, dê glórias a Deus, no meio das tuas palmas, aleluias. Glória a Deus. Deus te abençoe. Não esqueça de acessar o link e pedir o seu lanche. Amém? Pede o seu lanche, o link já está lá no aplicativo. E se você precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você.